Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 843 a 850, do capítulo 10, Lei de Liberdade. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Livre-arbítrio. Pergunta de Kardec, número 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta dos Espíritos. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Pergunta de Kardec, número 844. Do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento. Resposta dos Espíritos. A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto, com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio, àquilo que lhe é necessário. Pergunta de Kardec, número 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio, as predisposições instintivas, que o homem já traz consigo ao nascer? Resposta dos Espíritos. As predisposições instintivas, são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos, que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Pergunta de Kardec, número 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. E, se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio. Resposta dos Espíritos. É inegável, que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto, e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Pergunta de Kardec, número 847. A aberração das faculdades, tira ao homem o livre-arbítrio.
Resposta dos espíritos. Já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Pergunta de Kardec, número 848. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez, desculpa os atos repreensíveis. Resposta dos espíritos. Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Pergunta de Kardec, número 849. Qual a faculdade predominante no homem, em estado de selvageria, o instinto, ou o livre-arbítrio? Resposta dos espíritos. O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas. Mas, aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes, do que um selvagem o é, pelos seus atos. Pergunta de Kardec, número 850. A posição social não constitui às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos. Resposta dos espíritos. É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes, para vencer os obstáculos. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Fatalidade. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos. Pode ser que